Bom, o que a gente previa da Turquia, e o Felipe teve que voltar de lá, porque não havia estrutura para ele ficar lá, está acontecendo, né? Já estão falando em 35 mil mortos. Vai passar muito disso até o governo querer, depois para. Vai parar de informar. Eu duvido que não tenha morrido pelo menos 100 mil pessoas lá. Que não tenham pelo menos 100 mil mortos. Isso nunca ninguém vai saber. Mas já chegou nos 35 mil. O Felipe pode me dar alguns detalhes lá da Turquia e da Síria. Síria que reclama de estar sendo esquecida nessa ajuda. Parece que houve rompimento de uma represa também, que inundou uma cidade, enfim. É uma tragédia das maiores de todos os tempos. Pois não, Felipe? Olha, Datena, pelo que eu vi lá, e também conversando com pessoas, os números oficiais, eles não retratam a realidade, porque são muitos prédios destruídos e pessoas em meio aos escombros, e de fato tem uma eleição em maio, os números estão sendo maquiados. Eu acho que muita gente não entendeu o tamanho da área que foi afetada. Um raio de 1.000 quilômetros do epicentro, as pessoas sentiram tremores e tiveram prédios destruídos e pessoas que morreram. Para se ter uma ideia, se você sair do extremo sul da Inglaterra e for ao extremo norte da Escócia, você tem um trajeto aí de quase 1.000 quilômetros. Então a gente está falando de uma área praticamente o tamanho da Inglaterra e da Escócia. São cidades e cidades e cidades destruídas. A gente não pode falar que é o terremoto de Gaziantep. É o terremoto de Gaziantep, de Adana, de Elazig, de Hatay, de Alepo, de Dibili. São 23 milhões de pessoas afetadas. E eu ainda estou em contato com famílias que eu encontrei em uma das áreas afetadas. E aí hoje cedo eu mandei uma mensagem e a mulher me disse: eu ainda estou aqui dormindo de forma improvisada no lobby do hotel, já há uma semana com a roupa do corpo, sem tomar banho. E a gente está falando de milhões de pessoas nas ruas, sem nada, sem banheiro, sem comércio funcionando em muitas áreas, sem perspectiva nenhuma. Já há relatos de saques a lojas e mercados, pessoas desesperadas, e muitas cidades viraram terra de ninguém, porque as autoridades agora estão focando no resgate das pessoas que estão em meio aos escombros. E milhões de pessoas estão sem suporte algum, e elas, numa terra de ninguém, começam a fazer saques em lojas, em mercados. E essa mulher, que eu mandei mensagem hoje cedo, me disse que também há muitos relatos de bandidos se aproveitando e indo em prédios que ainda estão em pé, mas com a estrutura danificada, as pessoas não podem ir para lá, estão invadindo esses prédios e roubando pertences das pessoas. Então, é uma situação extremamente complicada. As autoridades da Turquia já prenderam mais de 100 pessoas de terem ligação com prédios que caíram, porque é o seguinte: há um consenso de que a tragédia foi potencializada por conta da construção ruim que foi feita. Desde 99 existem regras que você precisa seguir para construir prédios, mas muitos empreiteiros, políticos também, fizeram manobras para construir prédios com um orçamento menor, e esses prédios vieram abaixo. Então, tem um enorme trabalho de reconstrução material pela frente, mas tem um trabalho de reconstrução psicológica. A própria ONU falou que a tragédia pós-terremoto deve ser muito maior do que a tragédia do terremoto. E eu vi pessoas... Imagina, Datena, você é um pai, eu sou pai também, que só você sobrevive com a sua roupa do corpo, sua família inteira morreu, seu prédio destruído, você não tem perspectiva alguma de vida, você está totalmente traumatizado, ou crianças que perderam pais. Imagina só, gerações, porque a gente está falando de milhões de pessoas que foram afetadas, que vão ter que se reconstruir não só financeiramente, mas também psicologicamente. O dia que você entrou de uma maneira bem real aqui, a gente percebeu mais ou menos o que aconteceu lá. O seu desalento era tamanho que nós percebemos na sua forma de agir, nas suas palavras, na sua linguagem corporal, sentindo um pouco da dor de quem estava nessa situação que você falou. Foi um dos boletins mais significativos que eu vi até hoje, trabalhando em televisão e rádio. Você não precisou dizer muita coisa, mas o seu desalento era tanto que a gente sentiu de longe aqui. A 13 mil quilômetros de distância, a gente sentiu de longe aqui a tragédia que esse povo está vivendo. E olha que o terremoto mais violento que teve foi acho que o epicentro em Valdívia, né? Em 1960, no Chile, 9,5.
morreram 2.000 pessoas e teve 2 milhões de feridos. Mas o mais mortal, e aí bate naquilo que você falou, foi o terremoto do Haiti, que é um país pobre, onde morreram 316 mil pessoas. E esse terremoto, além dele matar quase 500 mil de pessoas, ele devastou o país. Acabou com a ordem pública, até as forças de paz brasileiras representando a ONU estiveram lá. O nosso governador de São Paulo teve lá, o Tarcísio, entendeu? O país simplesmente se desestruturou. É que Turquia e Síria são países que pertencem à OTAN, têm ajuda da OTAN, e que, não sei se a Síria, mas a Turquia com certeza. Mas, primeiro que estão acostumados a conviver com tragédias, né? A Turquia, há 100 anos, não tinha um terremoto desse tipo. É por isso que eu falei, os prédios caíram porque não tinham estrutura para suportar um terremoto. No Japão, no Havaí, os prédios todos são construídos em Los Angeles, em São Francisco, que está em cima da falha de San Andreas, que é a maior do mundo. Dizem até que vai destruir tudo ali na costa americana. Mas os prédios são construídos de maneira que eles oscilam de acordo com a vibração da terra. Lá não, lá você vê que eram construções frágeis, né? Aí fala, 100 anos que não tem um terremoto, vamos mandar o pau aqui, regra coisa nenhuma. E aí vem a conta, né? Eu acho que 35 mil não nem será um número final, e mesmo o número final não vai ficar perto do número real de mortos nesse terremoto na Turquia e na Síria. Tenho certeza disso. Na Síria, então, é mais difícil de apurar, porque é um país que vive em constante guerra lá, com grupos terroristas e daí por diante. Então, você depende das organizações que atuam lá, para ficar difícil. Mas o que você viu lá, eu tenho a impressão que dificilmente você vai ver de novo, né, Felipe? Olha, Datena, me marcou muito, e eu acho que um dos motivos de que eu consegui passar aquela sensação é porque por 30 horas, mais ou menos, eu vivi um pouquinho do que essas pessoas viveram, porque eu fui para lá sem hotel, sem carro, não tinha onde ficar, eu estava na rua com essas pessoas. Mas pelo menos na minha cabeça eu pensava, isso para mim um dia vai acabar. Para essas pessoas, não sei quando vai acabar. Então eu estava lá com elas, vivendo aquele momento e compartilhando de espaços improvisados. Eu fui no lobby de um hotel, fiquei com algumas pessoas lá, depois eu fui para o aeroporto. Meu voo era no dia seguinte, mas eu fui para o aeroporto porque eu estava procurando abrigo, não tinha lugar para ficar. E aí eu sentei no chão do aeroporto, muitas pessoas estavam ali no aeroporto, mas não estavam lá para viajar, elas estavam que nem eu, atrás de abrigo. E aí alguns voluntários vinham, entregavam água, alimento. E eu cansado, sem dormir, vendo aquelas pessoas, e aí eu olhei pro lado, às 3 da manhã, um menininho que devia ter 1 ano e meio, a idade do meu filho, sem nada ali no chão do aeroporto, às 3 da manhã, e eu pensando, o que essa criança já passou, o que ela vai passar, e eu lembrando que meu filho estava em casa, no berço, com teto. Então não tem como você não se colocar na pele dessas pessoas. E aí eu fazia a pergunta, mas quando que você vai ter um teto? Ninguém sabia dizer. Não sei quando que eu vou ter um teto, não sei quando eu vou voltar para casa, não sei quando eu vou poder trabalhar, e eu só imaginando, caramba, para essas pessoas esse sofrimento não vai ter fim. Eu fiquei 4 dias na Turquia, mas eu fiquei 30 dias numa área lá bem afetada, né, porque foi difícil chegar, e aí por 30 horas eu fiquei mais ou menos, né, com uma fração, porque a dor que elas passaram e o trauma é muito maior, e já fiquei bastante abalado. Esse final de semana, Datena, eu fiquei em casa aqui, muito triste, na cama, porque quando você está trabalhando, você ainda tem aquela adrenalina de fazer o trabalho, de filmar, de entrevistar as pessoas, e aí no voo de volta e chegando aqui em casa, eu só pensando tudo aquilo que eu vi, aquelas pessoas sofrendo e sem qualquer tipo de perspectiva. E de fato, esses números oficiais, eles não retratam a realidade. E logo que eu cheguei lá, eu já percebi, eu falei, opa, tem alguma coisa errada com esses números oficiais. E aí você começa a conversar com as pessoas, todas elas compartilham do mesmo sentimento. Então a gente talvez nunca saiba o tamanho dessa tragédia, mas só para a gente colocar em perspectiva, é uma área que é o tamanho da Inglaterra e da Escócia. Olha só quanta gente foi muito afetada. Tá bom.